Um tempo a sós com Deus. O texto-chave para o que vamos aprender hoje é o livro de Neemias, no capítulo 9, do versículo 3. A intimidade somente se desenvolve através do relacionamento. Se você deseja conhecer a Deus e ter intimidade com Ele, então precisa se relacionar com Ele. O nosso relacionamento com Deus, assim como com qualquer outra pessoa, necessita de 4 coisas para se desenvolver: tempo, comunicação, circunstâncias e atitude. Letra A. Tempo. Se você deseja conhecer a Deus, precisa investir tempo com Ele. O tempo gasto com Deus irá regar suas raízes. Tempo investido com Deus irá regar suas raízes, fortalecer o seu tronco e nutrir as suas folhas. Letra B. Comunicação. Sem comunicação não podemos conhecer uns aos outros, muito menos ter intimidade. A verdadeira comunicação envolve falar e ouvir, mas não apenas discorrer sobre fatos e ideias, e sim experimentar sentimentos. Você precisa saber o que está no coração de Deus e compartilhar o que está no seu. Deus se comunica com você através do seu espírito e da palavra escrita. Você, por sua vez, se comunica com Ele através da oração. Letra C. Circunstâncias. Conhecemos uns aos outros observando como agimos em certas circunstâncias. Através delas surgirão situações para você se relacionar com Deus e para que Ele trate com você. Um tempo diário a sós com Deus lhe ajudará a perceber que Ele está no controle, a ver como Ele está agindo em sua vida e de que modo você está respondendo a Ele. Letra D. Atitudes. Nossa atitude concernente a um relacionamento vai determinar se ele é ou não propriedade para nós. Quando não estou interessado, não invisto tempo para estar com aquela pessoa. Você precisa ter uma atitude positiva para com o seu tempo a sós com Deus. Peça ao Espírito Santo que gere em seu íntimo o desejo e fome de estar com Deus. Então você alcançará a intimidade com Ele. Você não anseia em desenvolver uma intimidade gostosa com o Pai? Contudo, isso não acontecerá automaticamente. É necessário separar um tempo todos os dias para estar a sós com o Senhor. Naturalmente, isso não é uma lei. O amor de Deus por você não vai mudar porque você não tem conseguido separar esse tempo, mas a sua intimidade com Ele poderá ficar comprometida sem esse tempo com Deus. Você terá dificuldade de reconhecer a sua voz e de entender a sua vontade. Ele continuará sendo o seu Pai amoroso, mas você não desfrutará da sua amizade e intimidade simplesmente porque não tem se relacionado com Ele diariamente. Por isso, quero ensinar você a separar um momento do dia para estar com o Pai. Número 1. A importância de separar um tempo para estar com Deus. O seu tempo a sós com o Senhor deve ter propriedade máxima em sua vida. Há vários motivos para que isso aconteça. Número 1. Você foi criado para ter comunhão com o Senhor, porque você acha que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Simplesmente porque não podemos ter comunhão com seres diferentes de nós, Deus queria ter comunhão com você. Por isso Ele o fez parecido consigo mesmo, como lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27 ao 28. Número 2. Deus deseja ter essa comunhão. A palavra de Deus nos ensina que Ele chamou você à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, como lá no primeiro livro de Coríntios, do capítulo 1, versículo 9. Número 3. O tempo a sós com Deus é o segredo do poder espiritual em sua vida. Assim era na vida de Jesus. A palavra diz: Ele saía para lugares desertos e ali orava. Como lá no livro de Marcos, do capítulo 1, no versículo 35. Ou seja, ele buscava um local não movimentado para realmente estar a sós com Deus. E se coisas te distraem, se algum barulho te interrompe de orar, se afasta desse lugar, fecha a janela, a cortina e vai orar, porque fica tudo remoto para você falar com Ele. Número 4. Você precisa comer o pão espiritual todos os dias para continuar vivo e saudável espiritualmente. Porque é como o corpo físico, pensa comigo. Se a gente não se alimentar por alguns dias, por exemplo, a pessoa morre de fome. Ou mesmo com a sua vida espiritual, se você não alimenta o seu espírito com a palavra de Deus, ele vai morrendo espiritualmente, né? É isso.
Muitos não possuem vida porque não separam tempo para estarem a sós com Deus. Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos lá no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4 também. Você come todos os dias ou apenas de vez em quando? Da mesma maneira, precisamos alimentar nosso espírito diariamente. Número 2. Como iniciar um tempo a sós com Deus? Número 1. Escolha uma hora apropriada. Você pode separar um tempo para estar com Deus a qualquer hora do dia, aquela que lhe permitirá ter maior atenção e maior proveito. Veja a experiência bíblica. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e sabemos que ele orava pela manhã. Faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar. Porque a ti elevo a minha alma, como lá no livro de Salmos, do capítulo 143, no versículo 8. Jesus separava parte da madrugada para Deus. No livro de Marcos, do capítulo 1, versículo 35, lemos que ele, tendo se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. No seu tempo a sós com Deus, você busca forças para enfrentar os problemas diários. Busque dar a Deus a melhor parte do seu dia e receber mais do Senhor, porque melhor é a qualidade do que você orar por muito tempo. Número 2. Tempo apropriado. Esse é um caso em que a quantidade é mais importante do que a quantidade. Todavia, tenha o propósito de aumentar gradualmente o seu tempo com Deus. Comece com uns 15 minutos e vá aumentando progressivamente. Não fique olhando o relógio. Lembre-se de que estar com Deus não é mera obrigação, mas um privilégio. Número 3. Escolha um lugar adequado. Jesus tinha costume de orar no Monte das Oliveiras. No Evangelho de Lucas, do capítulo 22, no versículo 39, lemos que, saindo ele, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E encontre um lugar onde você possa ter privacidade e as pessoas não te interrompam. Número 3. Como superar os obstáculos. 2 inimigos se levantarão para impedir o seu tempo com Deus: o seu corpo e o diabo. O primeiro inimigo é o seu próprio corpo. Para vencê-lo, tome as seguintes atitudes. Procure dormir o suficiente para descansar a sua mente e o corpo e não ficar sonolento na hora de ler a Bíblia. Mantenha o seu tempo com Deus deitado na cama, a menos que você esteja doente ou enfermo. Aí você não vai poder se levantar. Fica alerta contra as distrações. Leia a Bíblia e ore em voz alta. E isso vai te ajudar a manter a sua concentração e tirar a sonolência. Vença a rotina compartilhando com outros o que você tem recebido de Deus no seu tempo a sós com Ele. Quanto mais você compartilha, mais você se motiva a continuar. O segundo inimigo a ser vencido é o diabo. Ele vai tentar usar todo tipo de coisas para distrair a sua mente durante seu tempo a sós com Deus. Por isso, esteja alerta contra ele. Acontece com muitos. Fica meio aéreo e pensando outras coisas na hora de orar. Por isso, esteja alerta contra ele. Rejeite pensamentos negativos de que seu tempo com Deus não está sendo proveitoso. Esse tipo de pensamento negativo procede do maligno. Não permita essa permanência de pecado consciente não confessado em sua vida. Pecados conscientes não confessados produzem uma base espiritual legal para o diabo resistir. Não passe esse tempo de forma apressada. A pressa é sinal de que o inimigo conseguiu alcançar você com as preocupações do dia a dia. Mas se ocupe com a pressa de começar a orar. A última tática do maligno será mimar a sua perseverança e constância na disciplina. Esse é o maior problema. A melhor forma de superá-lo é fazer um voto com Deus e pedir a seu discipulador que cobre de seu tempo diário com Deus. Lembre-se de que vencedores fazem diariamente aquilo que derrotados fazem apenas ocasionalmente. O sucesso de sua vida depende daquilo que você faz diariamente. Número 4. O que fazer no seu tempo a sós com Deus? Antes de tudo, lembre-se de que o objetivo desse tempo não é só estudar sobre Jesus, mas desfrutá-lo. Não adianta nada saber tudo sobre laranja, como a sua cor, composição, química, valor nutricional, métodos de plantio e colheita, e ainda assim nunca ter chupado uma laranja. Saber tudo sobre uma laranja não encherá de vitamina C, mas se você tomar um suco de laranja, vai ingerir a vitamina e desfrutar de seus benefícios. Mais importante que aprender sobre Jesus é desfrutá-lo a cada dia.
Você o desfruta na oração, no louvor, na adoração, na palavra e em uma série de disciplinas espirituais. Todos que servem a Deus concordam que um tempo a sós com Deus deveria ter os seguintes momentos: confissão, gratidão, adoração, louvor, intercessão, petição e leitura da palavra. É apenas uma sugestão, não uma lei. Tanto a sequência como o conteúdo podem ser mudados de acordo com o dia e as circunstâncias. Letra A. Confesse seus pecados. Permaneça quieto e reflexivo. Relaxe. Prepare seu coração para ouvir ao Senhor. Respire fundo algumas vezes e espere em Deus. O Espírito Santo poderá convencê-lo de algum pecado, então confesse-o e sinta a paz de Deus encher o seu coração. Precisamos começar pela confissão para chegarmos diante de Deus com um coração puro, não duro. Lembre-se, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Lá no primeiro livro de João, do capítulo 1, do versículo 9. Letra B. Agradeça a Deus. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como lá no primeiro livro de Tessalonicenses, do capítulo 5, no versículo 18. Isso significa que devemos ser gratos a Deus por tudo o que temos e cremos que o que acontece conosco resultará em bênção no final. Agradecer, mesmo quando não sentimos vontade, não é hipocrisia, mas obediência. Jamais negligencie as ações de graças. Veja algumas dicas práticas. Ore pela sua igreja, mantenha uma lista dos alvos de oração da igreja. Ore pelos seus amigos de trabalho ou da escola, para que eles se tornem cristãos ou coisa assim. Ou outras pessoas. Letra E. Petição ou súplicas perfeitas. A vontade de Deus é responder às suas orações. Jesus disse que tudo o que pede recebe, como lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 8. Além disso, Ele quer que a sua alegria seja completa e para isso, sabe que seus pedidos precisam ser respondidos. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa, como lá no livro de João, do capítulo 16, no versículo 24. Aqui vão algumas dicas para orar de maneira eficaz. Forme uma imagem clara do seu desejo e expresse-o em palavras objetivas. Defina claramente o que você quer receber de Deus. Toda oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus revelada na palavra. Busque na Bíblia textos referentes ao que você deseja. Faça seu pedido a Deus de modo simples e claro, de acordo com o que Ele prometeu em sua palavra. Creia firmemente que Deus atendeu a sua petição e que a resposta virá. Rejeite toda a dúvida que vier em sua mente quanto ao fato de que Deus já respondeu a sua oração. Louve a Deus até ver a plena materialização da resposta daquilo que você tem pedido. Letra F. Leitura da palavra. A palavra de Deus é o canal mais usado por Ele para se comunicar com você. É claro que Ele também pode falar por outros meios, mas a Bíblia é o mais importante. Vamos estudar isso com mais detalhes nas próximas lições que vamos ver aqui nos vídeos, mas por hora você deve entender o quanto é importante a Bíblia para você como cristão. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como lá no segundo livro de Timóteo, do capítulo 3, no versículo 16 ao 17. E lá está escrito que a palavra de Deus é proveitosa pelos seguintes motivos. Educação ou doutrina, ela nos diz em que acreditar. Repreensão, ela nos mostra em que estamos errados. Correção, ela nos ajuda a voltar ao padrão correto. Ensino, ela nos dá direção e orientação para a nossa vida, a fim de que não tropecemos. No seu tempo a sós com Deus, a prioridade é ouvi-lo e sentir a sua palavra queimando em seu coração. Permita que a palavra fale pessoalmente com você. Mais dicas práticas. Faça do seu tempo com Deus sua maior prioridade. A cada 3 ou 4 semanas, avalie junto com seus professores, discipuladores, o desenvolvimento do seu relacionamento com Deus. Agora se pergunte, você está dedicando um tempo para estar a sós com Deus, encontrando com Deus? Também se pergunte, o que se passa durante seus encontros pessoais com Ele? E mais uma,
Sua mente está tão preocupada com tantas atividades que você não pode consertar-se com profundidade nas escrituras e na oração? E o que fazer para melhorar este momento? Deus te abençoe.